Vamos a ver uma passagem. Eu comecei, no sábado passado, se lembram, comecei por dizer que o que tinha preparado não era aquilo que eu ia falar e acabo dizendo da mesma maneira. Eu tinha preparado uns outros pensamentos acerca da família, mas achei por bem alterar. Fui ao automador, fui de manhã e agora de manhã falando com o Carlos, eu não vou falar aquilo que tinha proposto falar, vou falar de uma outra coisa. E esta manhã aqui eu vou falar, eu já estou a olhar para o relógio, esta manhã aqui eu vou falar de duas coisas que não vou ter tempo para falar. Não vou ter tempo para falar, mas fica apenas ideia. Eu gostaria de vos falar, à luz da palavra de Deus, não sei, isto se ficará para mais tarde, se eu tiver tempo, o que é que, à luz da palavra de Deus, nós devemos ensinar aos nossos filhos. Porque a Bíblia diz o que é que eu tenho que ensinar aos meus filhos. E também diz a vós, o que é que vocês têm que ensinar aos vossos filhos. E eu aqui, nisto, eu tenho 9 pontos para falar. Sobre o que é que a Bíblia diz que eu devo de ensinar aos meus filhos. Não sei se vou ter tempo de falar sobre isto, mas vou falar primeiramente, vou falar de 6 aspectos acerca dos nossos filhos. Ontem falei-vos, considerámos todos juntos acerca de José e Maria, de como é que nós devemos fazer com os nossos filhos, de fugir com eles. Hoje iríamos começar com o Salmo 127. Salmo 127. E depois, se tivermos tempo, eu poderei falar-vos sobre o que é que nós devemos ensinar aos nossos filhos, à luz da palavra de Deus. Salmo 127. E diz assim o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantado de madrugada, repouso à tarde, comeu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Claro que eu não vou falar deste salmo todo, eu vou-me só cingir aqui a um versículo, mais nada. Se bem que tínhamos aqui muita coisa para falar, tanto para os casais, acerca dos casamentos de hoje. Sabem que quando eu era solteiro, o Carlos está aqui presente e lembra-se muito bem e o Carlos e o Armando, o Antali. Nós reuníamos de casa social, fazíamos reuniões por todo lado. Nós fazíamos reuniões ao sábado de manhã, fazíamos reuniões ao domingo à tarde, não sei se o Carlos se lembra, e o Armando também se lembram. E havia um versículo que eu lembro muito bem, que nós falávamos, nós ainda éramos solteiros, e nós falávamos muito acerca do versículo que está aqui, que diz na parte final: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. E eu lembro que na altura nós falávamos que a aljava tinha 5 setas, não era? 5 flechas, acho que é isso. 5 flechas, era isso, não era, mano? 5 flechas. E nós falávamos que o homem que enchia a sua casa destas 5 flechas seria bem-aventurado. Infelizmente as coisas foram-se mudando com o tempo, deixaram-se de falar destas coisas e os filhos hoje não querem 5 flechas, só querem, os filhos não, os pais, não querem 5 flechas, querem uma flecha e um cão. Ou melhor, querem um cão e depois mais tarde querem a flecha. Assim é que é.
Mas não é isto que eu quero falar, atenção, não é isto que eu quero falar. Esta manhã eu tinha outra mensagem preparada para os casais, para maridos e mulheres. Mas as conversas, quando se desenvolveram, algumas coisas, depois já fui para a noite pensar, e o Senhor, o que é que vou falar? Vou falar, nós fomos para cá, era meia-noite, mais ou menos, fomos uma boa comunhão com o Carlos, com a Lúcia e com a Dona Maria José. Odete, perdão. A Maria José é a esposa da nossa irmã Valéria. Com a Dona Odete, foi uma comunhão muito boa, estivemos até à meia-noite a falarmos, foi muito bom, graças a Deus. E eu fui para a cama e eu disse ao céu, eu não sei o que é que vou falar amanhã. Não sei. Depois de tanta coisa que eu ouvi, não sei. Eu até ontem disse ao Carlos, eu ontem estava calado que eu queria ver se conseguia apanhar alguma coisa para poder falar. Esta manhã levantei-me e disse ao céu, não vou falar sobre aquilo que tinha proposto, vou falar sobre outra coisa. Então vou falar sobre o versículo, não sobre o versículo 5. Não sobre o versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche dias a sua aljava. Seria bom um dia considerarmos isto. Pelo menos, não para nós que já atingimos uma idade que já não podemos ter mais filhos, mas pelo menos para aqueles que ainda são novos, seria bom considerarem este versículo. Bem-aventurado o homem que enche dias a sua aljava. Ainda acerca disto, deixai-me um parênteses, abrir aqui um parênteses. Sabem que uma das coisas que eu me lembro mais felizes da minha vida quando eu era criança era ver uma roda, uma mesa com 7 pessoas. Meus pais, 5 filhos. Era uma alegria. Aquilo era quem mais falava, quem mais queria falar. Era impressionante. Mas pronto, isso é uma outra história. O versículo que eu quero falar está no versículo 4. Como flechas na mão do valente, ou flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. É sobre isto que eu quero falar-vos esta manhã. Depois, se tiver tempo, eu irei falar sobre... Vocês... Esta moça tirou o meu relógio. Eu não saí daqui, Zé. Pois não. Só que é assim, a gente estamos muito sintonizados e então a coisa vai acontecer. Mas o problema é que tem aqui o relógio aqui no meu tablet. Então, ok, tudo bem. Então, se eu tiver tempo, eu ia falar sobre o que é que nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos. Para já vamos a esta passagem. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. A maior alegria que os pais têm, ou que os pais certamente terão, é ver os filhos, primeiro é ver os filhos no caminho de Deus, nos caminhos do Senhor. Esta é a maior alegria que um pai e uma mãe podem ter. Não é o curso que ele possa tirar, não é se ele é rico, se ele é... Isso, para uns pais que sejam cristãos, isso não deve ser importante. Se ele é pobre, se é rico, isso é de menos importância. A maior riqueza que nós como pais temos é olharmos para os nossos filhos e vê-los nos caminhos de Deus. Posso-vos dizer, e já disse isto no ano passado, em relação a uma certa coisa dos filhos, hoje vou dizer em relação a outra. Eu prefiro ter um filho pobre nos caminhos de Deus do que ter um filho rico fora dos caminhos de Deus. E a respeito da riqueza, eu teria algo para vos dizer, que muitos dos nossos filhos correm atrás das riquezas e esquecem-se que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E esquecem-se que muitas vezes, nós às vezes até como pais, por amor ao dinheiro, a família é abandonada. Trabalhamos até às tantas da noite, abandonámos as nossas esposas, deixámos-nas sozinhas, agarrámos todo tipo de trabalho, 1, 2, 3 trabalhos para termos mais dinheiro, para comprarmos uma casa, para termos 2 carros,
E mal nós estamos longe de imaginar que estamos a construir a destruição do nosso lar. Porque temos os objetivos errados, mas não é isso que eu falei, eu quero falar acerca dos filhos. Temos os objetivos errados e estes objetivos que nós... Sabem que a respeito dos filhos, eu vou tentar falar acerca disso. Os nossos filhos veem tudo aquilo que nós fazemos. Tudo. Como nós agimos, eles podem não ouvir aquilo que nós dizemos, mas veem a maneira como nós atuamos, como nós agimos no meio do nosso lar. E eles estão atentos e vão tentar fazer aquilo que nós fazemos. A respeito, eu gostava de dizer, então, a nossa maior alegria deve de ser, eu não sei se é, se calhar para nós a nossa maior alegria é os nossos filhos tirarem um curso, é os nossos filhos serem doutorados, é os nossos filhos, sei lá, se enganarem na vida, é os nossos filhos terem riquezas, é os nossos filhos terem uma casa, é os nossos filhos terem um carro. Se calhar esse é o nosso desejo. Se é esse o nosso desejo, é o pior desejo que nós temos. E nós vamos ver aqui pela palavra de Deus, eu hoje não vou citar tanto a Bíblia, irei citar muita Bíblia sobre aquilo que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Mas sobre este versículo, vamos só seguir a este versículo, se esse é o nosso objetivo, irmãos, é a pior coisa que nós desejamos aos nossos filhos. A pior coisa que eu posso desejar aos meus filhos é eles serem ricos. A melhor coisa que eu posso desejar ao meu filho é eles serem ricos nas coisas de Deus. Serem ricos nas coisas de Deus. Isso é que é importante. Mas, avançando, diz aqui a palavra de Deus, como flechas na mão de valente, assim são os filhos da mocidade, os filhos novos, os filhos da mocidade. Eu nunca tirei diz aqui, flecha na mão do valente. Eu não sei o que é tirar uma flecha, nunca tirei nenhuma, acho que nunca tentei atirar nenhuma. Mesmo quando era miúdo, nunca tentei atirar nenhuma. Mas atirar uma flecha não deve ser muito fácil. Não deve ser nada fácil. E vamos ver as dificuldades que um arqueiro, é assim que se chama, arqueiro, que um arqueiro tem ao disparar uma flecha. Primeiro de tudo, que nós podemos a primeira lição que nós podemos daqui tirar é esta. Primeiro, atirar uma flecha não é nada fácil. Se fosse hoje, talvez fazendo uma comparação aos dias de hoje, porque hoje não há arqueiros, naquele tempo havia os arqueiros. Se fosse hoje, nós poderíamos transcrever este versículo, claro que nós não vamos fazê-lo, não vamos alterar um tiro sequer da palavra de Deus. Mas para termos assim uma ideia, hoje seria como dizer assim, os filhos serão como uma bala na arma do sniper. Assim do género. Sabem que os snipers são homens, é aquilo que nós... É aquela profissão que nós usavam quando as pessoas andavam no ultramar, que depois evoluiu para sniper, penso eu, que eram os atiradores especiais. Quando havia a guerra do ultramar, havia os atiradores especiais. Os atiradores especiais, se calhar naquele tempo, ou melhor, hoje, corresponderiam aos snipers. Um sniper, quando dispara uma munição, uma bala, ele não dispara assim à toa. Sabem que ainda há pouco tempo li um artigo acerca de um sniper
que ele conseguia atingir um alvo a 2 km de distância. Que é uma coisa impressionante. 2 km de distância. É uma coisa impressionante. E depois eu li o artigo todo, porque estava e então havia umas certas características que esse sniper fazia para poder acertar no alvo a 2 km de distância. Sabe que quando eu dei no serviço militar, nós disparávamos a um alvo 100 metros, depois 200, quando era 200, que já era um problema acertar um alvo a 200 metros. Nós chegávamos lá, e aquilo já era um grande problema e tínhamos uma certa dificuldade. Posso-vos dizer que uma vez eu fui disparar com uma arma que era uma metralhadora, HK-21, era, Carlos, HK-21, acho que é isso. Eu andava a tirar o curso e puseram-me lá a disparar. Aquilo é uma arma que tem um tripé, parece assim um tripé, a pessoa fica deitada, não fica em pé, fica deitado, temos o tripé e depois aquilo tem um pente de munições. E eu lembro-me como hoje, como se fosse hoje. Deitei-me e eles disseram que podia disparar. E eu faço pontaria ao alvo, já o pente todo estendido, faço pontaria ao alvo, dispara a primeira munição. Olha, irmãos, a partir do primeiro disparo, eu não vejo mais nada. Aquilo foi impressionante. Olha, as munições, eu estava a disparar e eu já nem sei para onde. Não sei, e vou dizer porquê. Porque eu fiquei num terreno que era calor, estava muito sol, era verão, e aquilo, fiquei no terreno, tinha muito pó, muita terra, mas tinha muito pó. O pó levantou-se de tal maneira, logo a seguir o primeiro disparo, levantou-se, ficou ali o pó todo à minha frente, e eu disparei, porque tinha que esperar o pente todo. Disparei o pente todo. Quando eu fui lá ao alvo, lá com eu não sei se era um oficial, se era um sargento. Fomos lá ao alvo, eu olhei para o alvo e era um buraco. E eu assim, e vai assim lá a pessoa. Então um pente, aquilo não sei quantas munições tinha, e só acertaste, só fizeste um buraco. Então como é que é isso? Eu deixei de ver. Literalmente. Poeira, tanto no ar, eu tinha que descarregar aquilo tudo. Eu quero lá saber, eu quero descarregar isto. Portanto, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção: atirar uma flecha não é fácil. Não é fácil. Segundo ponto, que eu quero chamar a atenção: a lógica de o arqueiro atirar uma flecha isto é claro, é que a flecha vá mais longe do que o arqueiro. Ninguém vai atirar a flecha. Não. Nós pegamos a flecha e que é para o alvo. Ninguém faz isto. Eu acho que não. Flecha para o alvo. É que a flecha vá mais longe do que o arqueiro. Primeiro, pais, tenhamos noção de que os nossos filhos, que são flechas, não são fáceis de atirar. Segundo, tenhamos consciência, ou devemos ter essa consciência de que o nosso dever, se não obrigação, é que a flecha, que são os nossos filhos, vão mais longe do que nós, que somos os arqueiros. E alguns de nós já estão assim a pensar, vão mais longe materialmente. Vão mais longe, eu não tive uma casa, eu quero que eles tenham uma casa. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Isso poderá vir depois por acréscimo, mas não é isso. Mas vamos continuar que é para remirmos o tempo. E claro que depois, há uma terceira coisa que nós, como pais, como arqueiros que somos, porque nós somos arqueiros. A Bíblia diz que nós temos flechas.
Aqueles que têm filhos, temos flechas. E essas flechas, a prova de Deus, na mão do valente, assim são os nossos filhos. Nós, pais, somos os valentes aos nossos filhos, aos olhos dos nossos filhos. Nossos filhos olham para nós, pelo menos quando são pequenos, como se nós fôssemos os valentes. Não é? Como nós fôssemos os valentes. Há pouco tempo a minha filha deu-me um porta-chaves, deu lá uma inscrição em inglês. Eu não vou dizer o que é que ela tinha escrito, mas ela considera-me como se fosse um valente. Eu não sinto valente nenhum, mas ela diz que eu sou um valente. Então, aos olhos dos nossos filhos, nós somos valentes. Nós somos valentes. Agora, irmãos, é isso que eu quer dizer. Além de nós temos que ter força para puxar o arco, não é? Temos que ter essa noção de que a flecha deve ir para um alvo, tanto que é separado. Nós também temos que ter a noção de que a flecha tem que ir mais longe, ou deve ir mais longe do que o arqueiro. Nós temos que ter a noção para onde mandamos a flecha. Qual é o alvo? Há crentes que têm alvos errados, como eu há pouco disse. Há crentes que direcionam a flecha, que são os nossos filhos, para lugares totalmente errados. Agora, como é que nós devemos fazer com que a flecha acerte o alvo à luz da palavra de Deus? Primeiro, olha, primeiro de tudo, a flecha tem que estar na mão do arqueiro. Este é o primeiro ponto. E a questão é esta. Eu já não vou falar de mim, porque os meus filhos já têm idade, e vou falar para ti. A tua flecha está nas tuas mãos. A flecha que tu tens na tua aljava, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Já agora, aqui a meu parentes, se puderem ter mais do que o melhor. Deixa-me usar isto aqui à parte. Está nas tuas mãos. A flecha que o Senhor te emprestou por algum tempo, porque é por algum tempo, será que está nas tuas mãos? Tu consegues pegar na tua flecha ou nas tuas flechas e metê-las no arco? Ou será que tu já não tens capacidade de pegar sequer a flecha? Será que a flecha é que toma conta de ti? É que tem a capacidade de te dominar ou tem a capacidade de te fazer a cabeça? O primeiro ponto, irmãos, é este. A flecha que é o nosso filho tem que estar na minha mão. Na nossa mão, enquanto eles são novos. A Bíblia diz, assim como os filhos da mocidade. Claro que os meus filhos, o Pedro, o Jonas e a Débora, já não estão na minha mão. Eu já os lancei, já disparei. Eu arranjei um alvo e peguei no Pedro, puxei o arco, disparei. Peguei no Jonas, puxei do arco, disparei. Peguei na Débora, puxei do arco, disparei. A pergunta que eu coloco é esta: para onde disparei eu? Qual foi o alvo que eu
quis que eles atingissem dinheiro errado. Errado. Bens, alvo errado. Alvos certos, irmãos. Deus. Nós, irmãos, eu penso que já falei isto aqui, não sei se fui aqui, se fui no outro lado, já não me lembro. Sabem que a educação dos nossos filhos, o sucesso, deixai-me usar esta palavra, que não sei se é uma palavra muito feliz, mas o sucesso dos nossos filhos, talvez não seja a palavra melhor, mas eu vou usar, o sucesso dos nossos filhos nas coisas espirituais, muitas vezes está nas nossas mãos. Depende muito de nós, irmãos. Depende muito de nós. Depende da maneira como nós os educamos. Depende da maneira como nós agimos perante eles. A semana passada, foi a semana passada, hoje é segunda, foi a semana passada. A minha filha, estávamos assim a falar, estávamos eu e a Débora, porque eu falo todos os dias com, eu e assim eu falava todos os dias com a Débora. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, conforme ela está de serviço. E essa passada foi engraçada, porque ela vai assim para mim. Vavá, eu ainda me lembro, na minha vida batias-me 3 vezes. E eu ainda me lembro das 3 vezes. E depois começou a enumerar, olha, foi em tal dia e tu batias-me por causa disto. Foi mais à frente, foi em tal dia e tu batias-me por causa daquilo. E depois foi em tal dia porque tu bateste-me por causa daquilo. E a minha esposa virou-se e disse, e fez-te algum mal? E ela, não fez mal nenhum. Não fez nenhum mal. Não fez nenhum mal. Sabem, irmãos, nós temos flechas. O Senhor dá-nos flechas, desculpem lá. O Senhor dá-nos flechas. Eu tenho que ver só aqui uma coisa. Peço desculpa. Ok. Peço desculpa. O Senhor dá-nos flechas, mas sabem, as flechas não são todas iguais. As flechas não são todas iguais. Quando o sniper, naquela história que eu li, quando o sniper dispara a munição, eu achei aquilo interessante, nunca tinha pensado naquilo. Pelo menos eu, quando andei no serviço militar, nunca nos ensinaram aquilo. Mas o sniper, antes de disparar a munição, há algumas coisas que ele faz. Vê o alvo, e uma coisa interessante que ele faz, sabe qual é? É ver o vento, a velocidade do vento e a direção do vento. Para um alvo desta distância, que lá está. Se for um alvo de 100 metros, não precisa de ver vento nenhum. Mas quando é um alvo a longa distância, ele dizia lá o artigo, que ele tem que ver a direção do vento e a velocidade a que o vento está. E consoante a direção do vento e consoante a velocidade em que está, vai ser a posição que ele vai colocar ou desviar a trajetória da munição. Estava a falar quando andava no serviço militar, a minha especialidade era artilharia antiaérea. E nós íamos fazer exercícios fazíamos exercícios com a Força Aérea. E depois vinham os caças da Força Aérea Portuguesa e nós fizíamos exercícios com eles e eles connosco. Porque era assim que nós fazíamos. E havia ali alguns estratagemas que nós tínhamos que fazer e tínhamos que decidir. A nossa decisão de fogo, quando surgia um avião, nós tínhamos apenas 5 segundos para decidir. 5 segundos. É muito pouco. É muito pouco. Nós vimos o avião, eu vou tentar explicar como é que funcionava muito rapidamente.
aquilo era assim. O campo, imaginem serras, não, ou melhor, montes. No monte estava um radar. No segundo monte estavam 2 postos de vigia, 2 pessoas. E no terceiro monte, mais à frente, estava a arma de fogo. O radar detecta o avião, mas não sabe se é inimigo, se é naquela altura, se calhar agora você já sabe. Naquela altura, o radar apenas detectava um avião. Ao detectar o avião, o radar comunicava ao posto de vigia e dizia, por exemplo, avião, suponhamos, às 3 da tarde. 3 da tarde era o meio-dia era ao norte, o norte é para ali, deve ser. Então, o meio-dia era ao norte, 3 da tarde, a 1 hora era ali, 2, 3, e assim sucessivamente. E ele comunicava para o posto de vigia. Por exemplo, avião às 3 da tarde. E o posto de vigia, com os binóculos, que eram 2 pessoas, estavam à espera do avião, que o avião passasse. Porque entre um monte e o outro, o avião podia mudar de trajetória. O avião passava, se mudasse de trajetória, o avião comunicava para o posto onde estava a arma. E dizia, avião, suponhamos que ele tinha mudado de trajetória, avião às 6 horas. Nós tínhamos uma arma que é composta por 5 soldados e um sargento, e o sargento tinha o rádio e dizia para o atirador, avião às 6 da tarde, e ele virava a peça, a artilharia, e ficava à espera, virado com um cano para as 6 da tarde. Quando nós, com os binóculos, víamos o avião, a partir do momento que aparecia nos binóculos, nós tínhamos 5 segundos para decidir. 5 segundos. Para dar ordem de fogo ou não. Porque podia ser um avião amigo. Podia ser um avião inimigo. E não sei se sabem, muitos aviões dos aliados foram abatidos pelos próprios aliados na Segunda Guerra Mundial. Por causa disto. Porque a pressão era muito grande. Havia muita pressão. Porque para um avião em 5 segundos ter que dar ordem de fogo ou não. Às vezes dava-se ordem de fogo quando o avião era um avião dos aliados, era um avião dos amigos. Portanto, irmãos, aonde eu quero chegar com esta ilustração? Nós temos que, primeiro, ter a flecha nas nossas mãos, temos que ter força para puxar, temos que ser valentes para puxar a flecha, e depois temos que ter um alvo. E a questão é esta, qual é o nosso alvo? Que alvo é que eu tenho? E nós, irmãos, temos os nossos filhos, e às vezes eu ouço expressões destas. Eu criei os meus filhos todos da mesma maneira, não sei porque é que um saiu assim, e porque é que o outro não é assim, e porque... Nós não criámos os filhos todos da mesma maneira. Isso é um erro. É um erro. Aqueles que têm filhos, e que têm vários filhos, claro, eles vão-se a perceber que educar um filho de uma maneira, educar o outro filho de uma outra maneira totalmente diferente, educar o outro filho de uma outra maneira, porquê? Porque as flechas não são iguais. Os nossos filhos não são iguais. Não é? É assim ou não sei? Eu sei mais ou menos os filhos tanto que eles têm. Uma é um sossego, que é a Raquel, aquele é um sossego. Já por aquilo que eu ouço, já o outro é um bocado atravessado, não é? Pelo menos por aquilo que vocês contaram no ano passado, não é? E ele queria sair de casa, até se queria ir embora, portanto, com a idade que ele tinha, deve ser um bocado atravessado. A educação não é a mesma, ou é? Não é. Nós não educamos os filhos da mesma maneira, as setas não são iguais. O Senhor dá-nos as flechas, mas elas não são iguais. E nós criamos os nossos filhos de maneira diferente, totalmente diferente. E aqui, irmãos,
Aqui, irmãos, eu vou citar uma passagem. Que a nossa oração seja esta. A oração de Neemias. Porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo, os inimigos, todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. É isto que o diabo quer fazer tanto connosco. O diabo quer fazer connosco, que somos pais, é isto. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E Neemias termina assim. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Esforça as minhas mãos. O inimigo está a dizer que eu vou largar a obra e que a obra não se vai fazer. Esforça as minhas mãos, Senhor. Já ouviste isto do inimigo? Ele não vai fazer a obra. Ele teve um filho, teve 2 filhos, teve 3 filhos, teve 4 filhos, teve 5 filhos. Não vai fazer a obra. Porque eu não o vou deixar. A obra que eles estão a tentar fazer, em criar um filho, não vai ser efetuada. Porque eu, que sou o ladrão, que sou um assassino, não vou deixar. Então, irmãos, só nos resta na presença de Deus dizer, Senhor, esforça as minhas mãos. Ajuda-me a ser um valente. Ontem o Carlos usou uma expressão de que o marido às vezes é frouxo. Os pais às vezes são frouxos em relação aos filhos. São frouxos. E isso vê-se na própria igreja. Quando eles vêm às reuniões. Não tem, parece que, dá uma ideia que parece que largaram a obra. Parece que não tem objetivos, parece que não tem alvos. Quando nós trazemos os nossos filhos aqui eu quando digo igreja, já sabem que não me refiro ao templo, não me refiro aqui à casa. A igreja é o corpo de Cristo, como sabemos. Eu quando digo igreja, pode ser quando vimos cá dentro. E eu às vezes, não é só aqui nas fronteirinhas, mesmo até no final da reunião, eu às vezes ponho-me assim a olhar para as crianças, eu gosto muito de crianças, ponho-me assim a olhar para as crianças e vejo lá algumas que os pais parece que largaram a obra. Parece que largaram a obra. É a altura, eu aqui já não me dirijo para mim, porque os meus filhos são criados, mas dirijo-me para vós. Não largueis a obra. Efetuai a obra que Deus vos deu. Sabe quando Moisés foi largado no rio Nilo, lá no rio, depois a filha de Faraó foi levar o próprio Moisés aos pais de Moisés. E a filha de Faraó disse para eles cuidarem daquele rapaz, por sinal era filho deles, daquele rapaz que lhes pagaria. Cuida dele, deste rapaz, e eu te pagarei. Eu vos pagarei. O primeiro ponto, irmãos, é esta. Os nossos filhos têm que estar nas nossas mãos. Desde pequenos. Desde pequenos. Eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar talvez vá ofender alguns. Não é esse o meu intuito. Não é esse o meu intuito. E o Senhor sabe. Eu vou dizer com o coração nas mãos. Eu quando vejo crianças a correrem aos gritos, de lá para o outro, no meio de uma... Mas eu fico muito preocupado. Quando eu vejo pais, como eu já vi, crianças com
um ano e meio, e depois fazem assim uma coisa fora de normal. Ainda há pouco tempo eu vi isso. Eu vou dizer o que é que eu vi. Eu vi isto. É uma criança que estava ali. Eu estava a ouvir. E depois disto começa a tocar uma música. Eu já nem sei que música era. Nem sei se é um canto que era, não sei. Não sei se é um canto, se é uma música. E vejo a criança, que é pequenina, a dançar. E os pais a rirem-se. Como se aquilo fosse uma grande coisa. E isto preocupa-me. Porque é assim aos poucos e poucos que a flecha vai deixar de estar nas nossas mãos. É assim que nós vamos deixar de ver a obra. Deixar de fazer a obra. Agarra a flecha na tua mão. Agarra. Faz a obra. E eu depois, talvez, se tiver tempo, poderei-vos explicar o que é que Deus quer que nós ensinemos aos nossos filhos, desde pequenos. Mas eles agora não entendem, é muito engraçadinho, é muito bonitinho ver eles fazerem certas atitudes. Cuidado, irmãos, muito cuidado. O diabo é tão astuto. Segundo, foi o primeiro ponto, não foi? Foi o segundo. Qual o segundo? É necessário que nós tenhamos um alvo bem definido para os nossos filhos. Há famílias, irmãos, que não têm alvos para os filhos. A vida vai tocando, e eles vão andando. Aí levam a escola dominical, mas a vida vai tocando. Olha, irmãos, eu posso vos dizer, e o Carlos e o Amando que estão aqui, por exemplo, eu estou a falar do Carlos e do Amando porque são do meu tempo. Quantas famílias já passaram lá nas Fontainhas que foram tocando a vida, os filhos foram à escola dominical e agora onde é que eles estão? Desapareceram todos. E o Amando que está aqui, portanto, é a minha testemunha. Ele podia vir cá à frente e enumerar a quantidade de filhos que passaram por lá. E onde é que eles estão? Os pais não tiveram alvo. São capazes, e o Amanda testemunha disso, de levar os filhos à escola dominical, mas eles não vão. Não dão um exemplo. E depois os filhos, que se apercebem que não são burros nenhuns, até quer dizer, isto é bom para mim, mas para o meu pai não é. Ou para a minha mãe não é. Os pais deixaram de ter alvo. Não têm um alvo definido para os filhos. Não, mas eu tenho o meu alvo, eu levo à escola dominical. Pois é, mas nós temos que dar um exemplo. Nós temos que dar um exemplo. São pais que não conversam com os filhos. São pais que não têm um alvo definido para os seus filhos. Ou melhor, eu até posso dizer isto de uma outra maneira. São famílias ou pais em que os alvos que escolheram não são os alvos adequados. Não é o alvo certo. Às vezes nós pensamos assim, e nós como pais temos esta tendência, que eu não estou a dizer que seja errado, atenção, mas não é o alvo correto. Bom, eu não pude estudar, eu quero que o meu filho estude. Eu não tive um carro, quero que o meu filho tenha. Eu não tive uma casa, quero que o meu filho tenha. Irmãos, isto é... Pronto, a nossa natureza humana é isto. E claro que nós ficamos contentes quando os nossos filhos se vingam na vida material. Mas isto não é o principal. Isto é perene. Isto é pouco tempo. Muito pouco tempo. O nosso alvo deve ser apontar para o Senhor. Para o Senhor. Qual é o alvo que nós temos colocado
perante os nossos filhos. O que é que os nossos filhos vão ser quando crescer? Sabe, há pouco tempo não, nós falámos muito nisto, eu e a Céu, falámos muito nisto. O que é que vai ser da Isabelinha daqui a alguns anos? Minha neta, o que é que vai ser dela? Já não falo da minha outra neta, porque ela ainda tem 9 meses, mas a Isabelinha, o que é que será feito dela daqui a muito poucos anos? O que é que será feito dela? Terceiro ponto. O arqueiro tem que ter um braço forte. Por aquilo que eu já vi, ao puxar o arco, aquilo tem que ser mesmo muita força. Porque se o próprio arco for frouxo, usando a expressão do Carlos, for frouxo, a seta cai ali à frente. Para que a seta vá muito longe, o arco tem que estar muito bem esticado. E como o arco está muito bem esticado, para puxar o arco, o braço tem que ter muita força. Mas mesmo muita. Porque quanto mais esticado estiver o arco, mais força temos que fazer, mais longe a seta vai. A flecha vai. Muito mais longe. Temos que ter um braço forte. E aqui, irmãos, eu quero tirar a lição para os dois lados. Temos que ter mão forte sobre os nossos filhos, primeiro ponto. O segundo ponto, os pais precisam de ser figuras fortes. Dar um exemplo forte aos nossos filhos. Sermos fortes não somente para ter mão nos nossos filhos, mas também precisamos de ser figuras fortes. Precisamos de exercer autoridade para com os nossos filhos. Quando é assim, quando é não, custa o que custar. Às vezes custa muito dizer não a um filho. Às vezes custa muito bater a um filho. Mas se nós não exercemos essa autoridade de dizer não ou de bater num filho, irmãos, quarto ponto, eu vou avançando. O arqueiro tem que ser habilidoso. Tem que saber o que faz. Não basta ter força. Também precisa ter habilidade. Tem que ser sábio. Uma flecha lançada com força, mas sem qualquer habilidade, irmãos, pode atingir qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ter muita força. Mas se não tiver habilidade, pode atingir qualquer coisa. Já me faz lembrar quando eu era pequeno. Deixa-me usar esta ilustração. Quando eu era pequeno, nós ficávamos lá na rua. E então um dia eu vi lá uns colegas meus, naquela altura usavam-se muitas fisgas. Vocês sabem o que é uma fisga? Todos sabem, não sabem? Então eu vi lá os meus colegas, os meus amigos pequenos, a fazerem fisgas. Nós íamos lá ao mato, arranjávamos um galho, assim, um pau assim a fazer, feito de um V, um galho, e viam eles a pôr uma borracha, amarrarem muito bem uma borracha, a pôr por trás um bocado de cabedal, e depois pegavam na pedra e eu peguei um dia, eu disse, vou fazer uma coisa igual. O meu pai até tinha lá borracha forte, porque era para os sapatos, tinha cabedal, só me faltava o galho. Eu fui ao mato, andei lá a procurar uma árvore, cortei o galho,
pus a borracha, este fiel tento, que isto não é, o que estou a dizer não é mentira. Hein? Pus a borracha, pus tudo direitinho, já tinha a fisga na mão. Peguei numa pedra na fisga, pedra no cabedal, pedra no cabedal, só que eu cometi um erro. Sabem qual foi? É que eu era pequenito, não sei que não tinha, eu em vez de pôr e puxar assim, eu fiz ao contrário. E aquilo veio-me direito à cabeça. Eu hoje não estou cego, não sei porquê. Olha bem só a minha inteligência. Que burro que eu era na altura. Vira a pedra, em vez de virar a pedra para lá, vira a pedra para mim. Falta de habilidade. Eu tinha força, eu bem a puxei, e ainda bem que não puxei muito também. Se puxasse muito, aquilo ia ser muito complicado. Temos que ser habilidosos. E esta questão da habilidade, irmãos, deixem-me que vos diga. Esta questão da habilidade, nós temos que saber educar os nossos filhos. O Carlos está aqui, que anda no serviço militar, e aqueles que andam no serviço militar, ele sabe perfeitamente, como eu também sei, porque eu andei lá, que todo general sabe quando é a hora de atacar e quando é a hora de retirar. Ele sabe. Os soldados estão ali, debaixo do comando das ordens do general. E eles confiam no general. Ou lá no comandante, seja quem for. E quando o comandante dá ordens para atacar, eles estão confiantes de que vão atacar e de que vão talvez conseguir vencer. E quando a ordem é de retirar, eles sabem que é hora mesmo de retirar. Porque não há hipótese de atacar. Eles sabem que o comandante que está acima deles sabe perfeitamente que, bom, se ele mandou retirar, é porque temos mesmo que retirar. Não há hipótese. A estratégia que é a mesma, irmãos. A estratégia que é a mesma. Em relação a nós sermos habilidosos com os nossos filhos. Primeiro, temos que ser habilidosos na hora de dizer sim e na hora de dizer não. Temos que saber explicar, quando dizemos não, porque é que dizemos não. Temos que tratar o nosso filho com respeito. Às vezes nós, pais, não tratamos os nossos filhos com respeito. E aqui nós podemos ir para aquela passagem Efésios, não irriteis os vossos filhos. Efésios já. Não irriteis os vossos... Colossenses. Não irriteis, eu não apontei aqui. Não irriteis os vossos filhos. Temos que respeitar os nossos filhos como um ser humano que é único. Cada filho que nós tenhamos ou que temos, cada um é único. São todos diferentes. É único. Claro que, por exemplo, eu vou apenas dar um exemplo. Um adolescente neste caso, de 15 anos, não se motiva da mesma maneira do que uma criança de 5. Não se motiva. São motivos totalmente opostos. Um castigo que nós possamos dar a um filho, por exemplo, de 5 anos, que pode ser uma palmada, e pode resolver o problema, pode resolver muitas coisas, não é adequado a um adolescente de 15 anos. Um castigo que se dá a uma criança de 5 não é o mesmo que se dá a um adolescente de 15.
Nós temos, irmãos, temos que ser habilidosos. E o Senhor tem que nos ajudar. Temos que ser coerentes naquilo que dizemos. Nós não podemos estar sempre a mudar as regras do jogo. O jogo é este que tem que ser seguido. Não é hoje joga assim, amanhã joga de outra maneira. Será que algum de nós gostaria de trabalhar numa empresa que as regras de jogo fossem sempre mudadas todos os dias? Nenhum de nós gostava. Nós, quando vamos para um trabalho, sabemos qual é a regra do jogo. As regras do jogo são essas. E nós vamos para o trabalho, estamos ali e sabemos quais são as regras do jogo. As regras do trabalho são essas. Nenhum de nós gostava que hoje fosse assim, amanhã, olha, vem cá, agora já não é assim, agora é de outra maneira. A pessoa, ao fim de 8 dias, saía do trabalho. Agora imaginem, irmãos, o que é que será os nossos filhos quando eles se apercebem que nós nos esquecemos da regra do jogo. Porque os filhos sabem. Eles apercebem-se. Está em Colossenses. Eu tenho aqui um versículo apontado agora. Eu gosto aqui. Obrigado. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:5. Obrigado, Nando. Devemos preparar os nossos filhos para a vida. E prepará-los, irmãos, sempre na base da palavra de Deus. Sempre com base na palavra de Deus. Devemos amá-los. Mas eu amo os meus filhos. Olha, cuidado quando eu fui citado um versículo, que é um versículo muito, que nos há que pensar. Não é? Vós, mulheres mais velhas, irmãs mais velhas, ensinem as mais novas, as irmãs mais novas, a quê? A amarem seus maridos e seus filhos. E os filhos. Está lá. Ensinem. As mais velhas ensinem. Deixa-me ver aqui um parênteses. Não vejo isto nas igrejas. Não estou a falar daqui. Não vejo irmãs mais velhas ensinarem as mais novas. Não vejo. Já vi. E posso citar o nome. E há aqui duas testemunhas que podem confirmar, que é o Carlos e o Armando. E a Palmira. Aliás, a Palmira é céu, mais do que o Carlos, e mais do que o Armando, e mais do que eu. Mas eu já vi uma mulher chamada Dona Ruth a ensinar as mulheres mais novas. Verdade? Está a falar a verdade? Como ela ensinava as mulheres mais novas a amarem os seus filhos e os seus maridos. Muitas vezes a Selma dizia, a Dona Ruth disse para eu fazer assim. Ela vinha, sabem que a Dona Ruth, o nosso irmão Sobral, ele pregava todas as terças-feiras nas Fontinhas, todas as semanas. E dava um estudo todas as semanas, às terças-feiras, numa igreja em Santiago. E o irmão Sobral passava ali pela nossa casa e a irmã Ruth, a irmã Dona Ruth, ficava em nossa casa, enquanto o nosso irmão Sobral ia para o estudo. Portanto, ficava ali perto de uma hora, mais ou menos. E eu via como ela se aproximava da Cel, falava com a Cel, ensinava a Cel. Eu hoje não vejo isso, irmãos. Eu hoje vejo as irmãs, isto é apenas um parênteses, hoje vejo as irmãs mais velhas juntarem-se com as mais novas para dizer mal uns dos outros, ou dizerem mal umas das outras, ou fazerem fofoquices. É isso que eu vejo. Eu acho que fui a última irmã que eu vi, que na verdade ensinava as irmãs mais novas, com amor, com carinho, com dedicação. Onde é que está isso? É a Bíblia tão clara, irmãos. Estamos à espera de quê? Estamos à espera de quê?
Quinto ponto, eu não sei ali o relógio, mas sei aqui. Quinto ponto. A flecha tem que ser reta. Pode só ver uma flecha curva. Devia ser bonito, uma flecha curva. Tem que ser reta. Direita. Eu nunca vi uma flecha curva. Todas elas, as que eu vi, eu vi poucas, mas todas elas, as que vi, são todas direitas. Todas direitas. Os nossos filhos têm que ser retos, à luz da palavra de Deus, no seu caráter, na sua ética, na sua moralidade. Claro que isto, quem vai fazer da seta são os pais. Agora, que tipo de seta é que nós estamos a construir e a fazer? O que é que nós estamos a ensinar aos nossos filhos? Ai, tu vais para ali porque vai dar muito dinheiro. Vais tirar aquele curso, porque aquele curso vai dar muito dinheiro. Ai, o meu filho ganha muito dinheiro. O meu filho ganha muito dinheiro. Isto para mim, irmãos, não diz nada. Nada. Eu quero lá saber se o meu filho ganha muito dinheiro ou se ganha pouco dinheiro. Não quero saber disso para nada. Eu quero saber que o meu filho anda nas coisas de Deus. Isso é que me interessa. O resto. E eu conheço filhos que ganham muito dinheiro e estão longe dos caminhos de Deus. Eu conheço filhos que ganham muito dinheiro e não vão às reuniões. Também conheço aqueles pobres que são fiéis ao Senhor. Também os conheço. E claro que aqui, irmãos, vem a influência dos pais. Os filhos veem aquilo que os pais almejam e desejam. Se eles veem o exemplo de um pai, eu sempre penso, e não sei se até pode ser que seja, pode ser não, tanto um como o outro, o Pedro seguiu a vida militar, sabem porquê? Porque eu gostava de ouvir muitas histórias de quando eu andava no serviço militar. E eu contava histórias, eu gostava muito daquilo. E seguiu o serviço militar. O Jonas, eu tocava música, e o Jonas começou a gostar da música, porque o pai gostava de música. E eu tocava, chegava a casa, tocava, e ele era pequenito, começou a dizer, eu gostava de aprender. Mas gostava de aprender porquê? Porque o pai tocava. E seguiu a música. A Débora, não sei, foi para a enfermeira, não sei, eu nem gosto nada estou quase como na viagem, me a falar aí de uma certa criança, e eu estou quase como essa criança, não gosto nada de agulhas, nem gosto nada de sangue, não sei como é que ela foi para aqui, mas pronto. Mas a influência dos pais é impressionante, irmãos, é impressionante. A influência dos nossos pais. Então, pais, envolvam-se com os vossos filhos, transmitem-lhes a beleza das Escrituras. Não fiquem preocupados em ganhar muito dinheiro, ganhar pouco dinheiro, não fiquem preocupados com isso. O Senhor, nisso o Senhor cuida. O Senhor sempre cuidou e continuará a cuidar. Pais, conheçam quem são os amigos dos vossos filhos. Vocês conhecem-nos. Vocês sabem os lugares que eles frequentam. Sabem o que é que eles estão a ler, o que é que eles estão a ver. Até mais a ver do que a ler, porque agora vê-se mais do que o que se lê. O que é que o teu filho está a ver no computador? O que é que ele vê no teu computador? Ou melhor, no computador dele. Estão vocês atentos? Estão? Vocês, porventura, sabem aquilo que eles estão a ver no computador deles, porque hoje em dia as crianças com poucos anos já têm um computador. Já começam na escola, já na primária, secundária, já têm um computador.
Sabem o que é que eles estão a ver? Sabem? Conversamos nós com os nossos filhos sobre droga, sobre álcool, sobre gravidez, sobre a violência, em festas, seja o que for, sobre os riscos que as amizades podem trazer. Conversamos nós com eles. Muitas vezes nós pais conversamos sobre futilidades, coisas que não prestam para nada. Queremos uma certa reta. Peguemos na palavra de Deus, comecemos a orar, mesmo que eles não percebam nada. Mesmo que eles não percebam nada. Ajoelhemos, eles também se ajoelham, oremos. Mas eles não entendem, eles ainda nem sequer sabem orar, nem sequer sabem falar. Não faz mal. Habituem-nos assim. Joelhos, orem em voz alta. Estão ali. É um bom princípio e um bom hábito. Quando chegarem a mais velhos, à idade de eles começarem já a falar, eles já por hábito, já vão diretos, pôr-se joelhos e orar. Já é um hábito que eles já têm, antes de eles conseguirem falar. Sejamos o exemplo para eles. Sabem que os filhos estão do olho em nós. Nós, que somos pais. Sabem que o que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos. Muito mais alto. Eu posso dizer pouco, posso falar pouco, mas o que eu falo, o que eu faço, o exemplo que nós possamos dar, fala muito mais alto do que aquilo que nós podemos dizer. Ensinemos a palavra de Deus, irmãos. Ensinemos a verdade, as Escrituras. E por fim, que horas são? 12:45. E vou terminar. Ensinemos-nos, sobretudo, a dependerem de Deus. Sobretudo, acima de tudo, aprenderem acerca de Deus e da sua graça, da salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, 6 pontos. Eu avancei aqui algumas coisas, também a hora já vai avançada. Primeiro, as flechas têm que estar na mão do valente, que são nossos filhos. Temos que ter um alvo, temos que ter um braço forte, temos que ser muito hábeis, habilidosos. A flecha tem que ser reta, tem que ser direita. E a graça de Deus, irmãos, precisa de ser uma realidade na família. Que o Senhor nos ajude. Não tive tempo para falar sobre os outros pontos, porque também era longo, saíam 9 pontos sobre aquilo que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Mas ficamos por aqui. E que o Senhor nos ajude.